O Zezé de Camargo e Luciano desceu o cacete no sósia dele nessa semana, sósia esse conhecido como Zezé Mirosmeno, e essa rixa aí reacendeu um importante debate sobre quais são os limites dessa homenagem que algumas pessoas fazem a alguns artistas por serem parecidos com eles. Mas quando é que isso deixa de ser só uma brincadeira e passa a incomodar o artista? E será que existe um limite para uma pessoa ganhar dinheiro vivendo da imagem de outra pessoa? Que situação. A gente tem vários casos clássicos de sósias e covers que incomodaram os originais. Tem a Narcisa, tem o Silvio do Pânico, tem o Rodrigo Xuxa, tem a sósia da Ariana Grande, que começou até a vender conteúdo adulto, se passando pela cantora, e muitos outros, né? Vamos dar uma analisada aqui nos incômodos que cada um gerou, nos ícones homenageados, ou nem tanto, pra gente entender o motivo dessa confusão toda. Então vem que me chama Alex Alves, mas pode me chamar de Baú? Já começa deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal do Baú para que os nossos vídeos possam aparecer mais vezes para você aqui no YouTube. Eu te espero lá no nosso grupinho de apoiadores do Telegram. Se tornando membro e entrando pro grupo de apoiadores do Baú, além de apoiar o meu trabalho, você vai ter figurinhas especiais nos comentários, tem vídeos exclusivos e antecipados também, tá? É só clicar no link na descrição desse vídeo. Baú! Vamos começar então com um caso que explodiu nesses últimos dias, que foi simplesmente encantador pra mim, gente. O Zezé Mirosmeno, que é esse galã que tá aí na tela. Olha, gente, até o bigode chinês é o mesmo. Eu achei ele muito parecido. Mas desse jeito aí, né? Porque quando ele tira os óculos escuros, que ele usa pra cobrir os olhos, fica meio qualquer coisa, né? Ele fala que muita gente sempre disse que ele era muito parecido com o Zezé de Camargo e Luciano, cujo nome real é Mirosmar de Camargo. E aí, considerando esse nome Mirosmar, o sósia dele se batizou como Zezé Mirosmeno. Entendeu? Que gênio! Mirosmar Mirosmeno, entendeu? Olha a expressão. Ah, eu amo ser brasileiro. E aí ele começou a ficar famoso e a ir a eventos de música sertaneja vestido como o Zezé. E ele parava tudo, gente. O povo realmente se confundia e acreditava que era o Zezé mesmo. E ele não era inocente não, tá? Tinha evento em que ele ia com segurança de mentira pro povo realmente acreditar que ele era o Zezé Mirosmar original, pra ficar mais factível mesmo. E com certeza quem não olhava direito, né, pro rosto dele acabava acreditando, gente. Ele foi ficando famoso e decidiu monetizar isso de alguma forma, porque ele não é bobo nem nada, né? E aí o Divo encontrou alguém que sabia cantar e criou uma dupla sertaneja. Olha aí ele anunciando show, gente. Claro que com o look do Zezé de Camargo, do Mirosmar. A dupla é a Camargo e Caleb, Camargo com K, pra evitar problemas, como se isso fosse resolver tudo. É, aqui não, Brasil. E a dupla deu tão certo que eles têm agenda de shows, tá? Foram 9 shows só nos últimos 3 meses. E isso tá aumentando. E aí, quando a coisa começa a envolver dinheiro, a gente sabe que começa a gerar incômodo, né? Porque, por exemplo, nesse caso do Zezé Mirosmeno, ele tá fazendo show. Acredito eu que não seja porque ele esteja numa dupla de sucesso musical, né? Eu creio que seja porque o povo vê que é aquele doidinho lá que imita o Zezé Mirosmar de verdade e fica curioso pra ver. A dupla foi criada justamente por isso, inclusive. E isso chegou até o Zezé de verdade, o Mirosmar. E aí, gente, a reação dele foi tensa. O Zezé de Camargo me bloqueou. Zezé. Zezé é o Mirosmar, eu sou o Mirosmeno, gente. O que é isso? Zezé de Camargo e Luciano e seus sósia têm uma rixa, confusão e xingamentos. O cantor Zezé de Camargo e Luciano decidiu colocar um basta em seu sósia oficial. Eu sou cover, não sou sósia. Zezé Mirosmar desceu o cacete em Zezé Mirosmeno por seu trabalho como sósia, sendo até mesmo reconhecido por fãs, assim como o original. Tchau. Após ver as semelhanças, Zezé de Camargo e Luciano disse: "Cara, você é ridículo." Mirosmeno respondeu dizendo que é fã de Mirosmar, que escreveu "Tenha personalidade." Eu quero sentir seu amor. Ouvir você a hora da... Logo após, fãs de Zezé de Camargo e Mirosmar começaram a atacar Zezé Mirosmeno, dizendo que ele cometeu o inaceitável ato de tirar fotos com cadeirantes como se fosse o ex de Zilu de Camargo. Foi tudo mentira, eu não posso acreditar, cara. Eu não posso acreditar. E Zezé Mirosmeno precisou se manifestar. Oi, gente, aqui quem fala é o Zezé Mirosmeno. Zezé de Camargo me bloqueou e houve um mal entendido. O pessoal falando sobre a cadeirante que eu abracei, gente.
Olha como é que ele parece com o Zezé. Ela pegou e sorriu, fui lá e dei um abraço nela. Só isso, gente, que aconteceu. Eu nunca passei por Zezé de Camargo. Quem sou eu de passar por ele, rapaz? Zezé é o Mirosmar, eu sou o Mirosmeno, gente. O que é isso? Gente, a primeira interação que o Zezé Mirosmeno teve com o ídolo dele, Zezé Mirosmar, foi a do Zezé chamando ele de ridículo e sem personalidade. Que trauma, hein? Aí, além do pronunciamento dele, ele postou também uma declaração dizendo que só queria homenagear o Zezé e não magoá-lo. Ele disse que não tem culpa de se parecer com ele, que foi Deus que fez assim. É coisa de Deus, gente. O cabelo igual, o óculos idêntico, tudo coisa de Deus, tá? E o Zezé Mirosmeno continuou a vida dele normalmente, pelo menos por enquanto. Vamos ver se o Zezé de Camargo, Mirosmar Camargo, vai fazer alguma coisa em algum momento. Baú! Outro caso que explodiu mais recentemente foi o da Paige Niemann. Ela começou a criar conteúdos quando ela ainda era adolescente e acabou ficando famosa por se parecer muito com a cantora Ariana Grande. E aí ela foi vendo que isso aumentava o engajamento, que muita gente começou a seguir ela por isso, aí ela entrou nisso de cabeça, gente. Começou a imitar maquiagem, os traços, o jeito da Ariana Grande, os trejeitos. Começou a viver uma vida nas redes sociais como se ela fosse a própria Ariana Grande. A Ariana Grande chegou a mandar uma mensagem pra ela dizendo que ela era linda do jeito que ela era, sem toda a maquiagem, né? E sem tentar fazer o rosto dela parecer mais com o de outra pessoa. Eu senti que foi um toque muito educado da Ariana pra que a Paige talvez repensasse isso de ficar imitando ela. A Ariana não xingou, não brigou e nem falou pra ela parar, provavelmente porque ela sabe que se ela fizesse isso, gente, ia acontecer aquele efeito reverso da Paige talvez divulgar a mensagem e ela ficar ainda mais famosa, né? A Paige continuou cada vez mais presente depois disso, tá? Ela não parou, não. Ela continua imitando tudo da Ariana e atingiu a marca de 10 milhões de seguidores. E ela ganhou um documentário sobre ela. Olha a proporção que isso tomou, gente. E a coisa ficou surreal e bizarra mesmo quando a Paige criou uma conta em uma plataforma de conteúdos adultos, onde ela começou a criar conteúdos explícitos vestida de Ariana Grande. Olha onde isso chegou, gente. E é esse o status atual desse caso. E eu vou te dar um soco. Um soco de sabedoria. A Ariana nunca proibiu e nunca se manifestou oficialmente sobre isso, mas ela já foi pega, por exemplo, curtindo algumas postagens criticando a Paige e chegou a twittar há alguns anos que achava algumas imitações dela meio bizarras. Baú! Outro caso clássico de um artista que ficou famoso por imitar outro artista foi o do nosso Rodrigo Xuxa. Rodrigo começou a carreira dele na mídia imitando a Xuxa, a gente sabe bem disso, né? Rodrigo já deu várias entrevistas para ele mesmo falando sobre como as pessoas sempre diziam que ele era muito parecido com a Xuxa. Ele chegou a ser convidado a vários programas de TV para falar como era ser praticamente a versão masculina da Xuxa por onde ele passava. Porque eu não imito a Xuxa, eu faço a Xuxa. Tem uma diferença muito grande que eu vejo muita gente... Qual a diferença? É que quem imita pega uma fase muito caricata da Xuxa e vai lá e imita e vira uma sátira. Você faz o quê? É um trabalho mais minucioso, eu diria, nesse sentido de fazer a Xuxa todos os dias. Todos os dias? Você Todos faz a os Xuxa dias. todos os dias? Todo dia. Eu tô vendo o que ela tá fazendo, o que ela tá usando. Principalmente o que ela tá usando, no sentido de roupa, cabelo, que é uma coisa que tem que estar sempre igual. Que já tive o Chanel, que ela usava uma época o Chanel, só que eu tenho muito cabelo. Ao contrário dela. Ao contrário dela, ela falou inclusive que queria ter o meu tanto de cabelo. Não sei se isso é verdade que ela falou. Vocês viram aí que todo mundo ficava encantado com o Rodrigo Xuxa, né? A Dani Albuquerque é super admirada, gag, né? Enquanto ele falava, né? A cara dela fala por si só. Na cabecinha dela tava lá, nossa, uau! Nossa! Uau! Ele conta que, inclusive, ele ficou tão grande, tão famoso como cover da Xuxa, que ele chegou a ser barrado na Rede Globo. Voltei lá pra participar da plateia, eu fui barrado na Rede Globo. O cara falou pra mim da plateia, não querem você aqui de jeito nenhum. Eu disse, mas por quê? O que foi que eu fiz? O que você fez? Você tá famoso no Brasil inteiro. Você vem aqui, aparece aqui, depois vai para as outras emissoras, a Globo, você vai chamar atenção, a não ser que você mude de roupa, coloca um boné, se transforma, porque a tua figura chama muita atenção, entende? Eles não querem deixar você entrar.
Poxa, eu fiquei tão arrasado. Eu tinha feito um show em Brasília um dia antes. Eu digo, meu Deus do céu. Dava pra perceber ali que a alta cúpula da Globo tava preocupadíssima com a fama que Rodrigo Xuxa tava conquistando pelo Brasil todo, a ponto de não deixarem ele aparecer nos programas, porque ele sempre roubava os holofotes. Gente, se tinha Rodrigo Xuxa, não tinha pra mais ninguém. Ele era o evento, só dava ele. E o Rodrigo ficou por muitos anos magoado pela Xuxa nunca ter aceitado dar uma entrevista pro canal de YouTube dele, ou nem chamar ele pra ser a estrela de algum programa dela. Ele guardou uma mágoazinha da Xuxa. Eu não tenho relação com a Xuxa. Eu não sou uma pessoa próxima da Xuxa. A nova cover da Xuxa, a Xuxa carrega pra cima e pra baixo. Existia uma teoria, antigamente, de que a Xuxa não gostava de mim. Tudo isso chegou no meu ouvido. A Xuxa nunca me chamou pra nada. Eu tenho, sim, aqui dentro. Não é uma mágoa, mas é um ressentimento de que eu acho que esse engajamento dela todo com a bandeira LGBT, que ela deveria ter me chamado, ou ter pelo menos aceito o meu convite de entrevistar ela no meu programa. Então, segundo o próprio Rodrigo, a Xuxa não gostava do trabalho que ele fazia imitando a Xuxa, pelo menos informações que chegaram até ele, né? Aliás, ele não imitava a Xuxa, tá? Ele fazia a Xuxa. E aí, Rodrigo, sem o reconhecimento que ele merecia, um dia anunciou que ia aposentar o personagem Rodrigo Xuxa. E aí, gente, isso caiu como uma bomba para todos os veículos de comunicação do Brasil. Com muito pesar e o coração cheio de angústia e desespero, que anunciamos que o sósia da Rainha dos Baixinhos, heterossexual Rodrigo Xuxa, anunciou essa quarta-feira que pretende aposentar o seu personagem. Não vai mais imitar sua musa, mostrando que, ao contrário da Xuxa, ele sabe a hora de parar. Sim, apesar da repercussão positiva aí dos fãs, que segundo eles são muito carinhosos e chutam ele com uma frequência aí cada vez menor, não é mesmo? Rodrigo Xuxa acha que deve explorar aí outras possibilidades no mundo artístico, que é muito vasto, né? E já adiantou que não vai mais se vestir de mulher. Sendo assim, ele deve passar a ser conhecido como Rodrigo Marlene Matos. Sobre críticas da imprensa, dos fãs e do restante da humanidade, Rodrigo disse: eu aprendo mais com as críticas do que com os elogios. E às vezes vejo coisas que eu não deveria ter falado, coisas que eu não deveria ter misturado, ou coisas que eu não deveria ter feito. Entre as coisas que ele não deveria ter feito está ter nascido e passado a vida fantasiado como uma mulher maluca de meia idade que fala com doente. Qualquer coisa. Já sobre a vida após Xuxa, o Rodrigo disse que pretende fazer um espetáculo intitulado Final Feliz e depois partir para outra jornada. Qual seria essa nova jornada do Rodrigo? Ele poderia usar a sua experiência como sócia e passar a imitar alguém com o qual ele realmente tem alguma semelhança, né, mesmo? Ai, Padre Quevedo. Gente, Rodrigo ia fazer um espetáculo chamado Final Feliz. Eu não lembrava disso não, gente. Que fim que teve isso? E olha, caraca, gente, 2013, Rodrigo Xuxa tava sendo aclamado em rede nacional por muitas pessoas, né? O cara é uma lenda mesmo. Ele tava sempre sendo notícia nesse programa, o Furo MTV. Você não pode dormir sem saber que Rodrigo Xuxa segue os passos da Rainha dos Baixinhos e fica moreno. Tomara que ela se interne pra ele se internar também. Bom, o final dessa história aí a gente já sabe qual foi, né? Com o Rodrigo Xuxa virando o Rodrigo apresentador e se tornando um dos maiores apresentadores da história do YouTube, herdeiro do selinho de Hebe Camargo. E se a Xuxa não dava bola pra ele naquela época, tá? Hoje, depois que ele virou até tema de TCC, famoso internacionalmente e muso do Baú Esquizo, a Xuxa já chegou até a se encontrar com ele em programa de TV, tá? Todos viveram felizes para sempre. Baú! E sobre sósias e covers, a gente teve também na TV brasileira, há muitos anos, o Pânico na TV, que tinha o personagem Silvio, que era o Silvio Santos imitado pelo Ceará. Enquanto o Pânico na TV era um programa muito pequeno, o Silvio Santos não tinha se manifestado, né? Mas o Pânico cresceu muito e rápido. E naquela época, as grandes estrelas do programa Pânico eram o Silvio e o Vesgo. Eles eram uma dupla. O Silvio Santos começou a perder na audiência pro Pânico, tá? Que era na Rede TV. Amiga, não tem como te defender. O Pânico chegou, pra vocês terem ideia, gente, a dar 20 pontos no Ibope, na Rede TV. Hoje em dia, nem a novela das 9 da Globo dá 20 pontos com facilidade, tá? O Silvio Santos, nessa época, até tentou levar o Pânico pro SBT, mas ele não conseguiu. Aí, gente, como o Silvio do Pânico tava batendo o SBT na audiência, o Silvio Santos original começou a encrencar e chegou a rolar um boato ali de que o Silvio Santos original ia proibir a imitação dele. Eles tiveram que ir naquela época pra porta do cabeleireiro do Silvio Santos, que é o Jassa, né? Pra eles pedirem pro Silvio Santos autorizar a imitação. Autoriza, Silvio. É a nossa campanha. O quê? Pra você, Silvio Santos, autorizar o nosso amigo Ceará muito grato. a
a imitá-lo durante o programa. Claro, você só acredito. Eu só acredito mesmo. Olha, Silvio, nós estamos aqui com uma autorização. Mas olha, eu faço questão que você continue com a imitação. Mas olha só. Mas você é muito feio, não vai? Você é muito bonito. A dentadura é igual, Silvio. Você autoriza ou não autoriza o quê? O Ceará a imitar? Não, mas tudo sempre por tempo determinado. 2 anos. 2 anos? Só um ano tá bom. Um ano tá bom. 2 anos, Silvio. Eu autorizo se você se comprometer. Eu sou. 2 anos. 1 ano é melhor. Não, autorizo. 2 anos. Meio por meio desta, pedir autorização. Tá bonito o cabelo, hein, Silvio? Bonitinho, hein? O Jaça Capricha. Bonitinho. Pera, o Edson Muniz. Como é que é? Cadê o óculos? Cadê o óculos, Silvio? Daqui a pouco eu pego. Daqui a pouco eu pego. Mas vou colocar aqui por 2 anos. Por 2 anos? 2 anos. Ah, Silvio, o que é isso? 2 anos, Não faz isso. Ô, Silvio. Que isso, Silvio? Ô, Silvio. Não, tem que ser por 2 anos. Vamos cantar. Mais 2 anos, vai. Mais 2 anos. Vai ter multa de contrato, Silvio? Claro, se não imitar direitinho, tem 2 anos. A outra. Obrigado, Silvio. Obrigado. Silvio, dá um selinho em mim, por favor. Nesse tempo aí, gente, autorizar por 2 anos foi o suficiente mesmo, né? Porque depois desses 2 anos aí, o Pânico meio que morreu, né? A gente sabe que fim teve, né? E deixou de ser uma ameaça pra qualquer outra emissora de TV. O próprio Ceará saiu, o Vesgo saiu, e hoje o Pânico, né? Deixa pra lá. Baú! Mas dá pra gente ver que geralmente o incômodo dos artistas vem quando o negócio bate no bolso, né? Quando envolve dinheiro que a coisa muda. Esse foi o caso da Narcisa Tamborindeg. O Thiago Barnabé é um humorista que ficou famoso na internet por imitar a Narcisa. E ele acabou virando membro fixo do programa da Eliana no SBT. Então todo domingo tava ele na TV imitando a Narcisa. Olha, eu conheço a Narcisa, gosto muito de Narcisa, agora você não representa a Narcisa. Não, sou ela! A Narcisa, a princípio, chegou até a falar que ela gostava dele, que a imitação era boa. O personagem, inclusive, nem mudava o nome, tá? Ele usava o nome Narcisa mesmo. Só que ele começou a ficar mais famoso e a fazer publicidade com o nome da Narcisa, imitando ela. Aí a Narcisa ficou incomodada. Começaram a sair várias notícias de que a Narcisa original tava falando que podia imitar, mas não queria que ele fizesse anúncios com o nome dela. E ela colocou a boca no trombone, tá? Ele pode me imitar, entendeu? Ele pode fazer, já tá me imitando há 20 ou 40 anos, pode continuar a me imitar. A única vez que me convidou para ir no programa, eu tive que pagar pra Eliana, e pra ir no programa, eles não me deram passagem e não me deram também hospedagem. Eu só fui assim, convidada pela Eliana e por ele. A única vez. Ele pode me imitar, agora não pode fazer comercial, eu faço muita publicidade porque as pessoas gostam do meu astral. Gostam de mim, gostam do meu astral, gostam de que eu sou leve, sou pra cima, sou legal, sabe? Aí eu sou alto astral, a maioria das vezes eu sou pra alto astral, sou bem. Mas eu não quero nada que ele faça anúncio com o meu nome. Ai, que loucura, isso eu não quero. Que loucura mesmo. Entendeu? Isso ele não deve fazer, porque já tá me usando há tanto tempo, já tá ganhando tanto dinheiro, tanto prestígio, que ganhe tudo, mas chega de fazer. Se incomodar agora. Eu não quero, porque eu ia fazer um anúncio pra uma empresa e ele também tava metido lá. Quase que eu perdi o anúncio, mas tiraram, entendeu? Mas não quero que faça. Sim. Ele faz como ele, pro empresário. Você já falou com ele? Já falei. E ele? Disse o quê? Fala que vai fazer, mas não faz nada. Ah, tá. Na Eliana pode, o que não pode é comercial, né? Como se fosse eu. Aí gerou incômodo, né, gente? Começaram a ter grandes marcas chamando ele, usando o nome dela, o hype dela, pagando bem menos por isso. Além dessa questão da publicidade, né, a Narcisa também começou a ficar incomodada vendo ele na TV toda semana, sem ser convidada nunca. Eliana não me convida nunca pra ir lá. Jura? Ela podia ser mais generosa, me convidar pra ir no programa dela, já que tem uma Narcisa todo domingo lá me imitando. Poxa. Ia não me levar lá, nunca tem verba pra mim. Esses programas nunca tem verba, só pra me imitar que tem. Entendi. Mas quando eu quero ir lá dar um recado meu, ou vender o meu produto, eles não podem me levar. Então também não vai, né? Parece que isso aí virou uma questão jurídica mesmo e o Thiago Barnabé começou a tentar emplacar outros personagens. Menos que ela, Barnabé, venha pra cá! Meu amor, você tá lindo! Essa aí era uma Narcisa sem os tiques, sem os trejeitos e com outro nome. Ele deu uma bela sumida, né, sem usar o nome dela e tentou até emplacar um cover da Hebe Camargo na época. A Hebe Camargo. Mas também não foi pra frente, não. Ele acabou não podendo mais usar o nome da Narcisa e com a ida da Eliana pra Globo, ele ficou pra trás, pelo visto, e não ouço mais falar sobre ele, tá? Baú! E sempre tem caso assim, né, gente? Recentemente também teve a Vanessa Wolff ficando incomodada com a
quantidade de contas no TikTok imitando ela. Vocês lembram disso? Tão triste da criatividade humana. Bora usar a personalidade de você. Vanessa Wolff e os sósias de Vanessa Wolff têm uma rixa. Sem criatividade, Vanessa Wolff protestou contra suas imitações nas redes sociais. E olha aí, esfreguei batom na testa, na buceta. Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? A defesa dos imitadores às críticas era de que Vanessa não se incomodava com as supostas homenagens. Se nem a Vanessa Wolff se incomoda, por que você se incomoda, meu amor? Mas ela se incomodou. Situação triste. Tão triste da criatividade humana. Gente, bora usar a personalidade de você. Ah, Vanessa, é que eu gosto de você. Ok, meu amor. Mas não copia tudo, né? Copia de uma coisinha, um bordãozinho, uma coisinha aqui, coisinha ali. Assim como eu faço. Eu copio coisinha ali do outro, coisinha do outro. Dando a minha personalidade. Não ficar copiar tudo de uma pessoa, não. Que aí fica ridículo. Me desculpa. E agora as páginas especializadas em imitar Vanessa Wolff estão se defendendo. Eu sou cover, não sou sósia. E elas lutam por personalidade. Ter minha personalidade eu tenho, amiga, mas eu não sei se você entendeu que é um meme, uma brincadeira. Você pode até achar que eu não tenho personalidade, mas personalidade eu tenho sim. Esse não é o primeiro caso polêmico de imitadores que se destacam nas redes sociais com suas imitações. Recentemente, Valéria Almeida, sósia de Selena Gomez no Brasil, iniciou até mesmo uma carreira avassaladora de modelo nas passarelas do país. Guys, it's me, Selena Gomez. Let's go. E você vê graça e apoia as imitações? Iogurteira top 10, gente, compre. É o ômega 3 que vem os lactobacilos. Bufa. Nesse caso aí a Vanessa só não queria mesmo que as contas fossem resumidas a uma imitação dela o tempo todo, sem nada além disso. Porque quem quer ver a Vanessa Wolff pode ver a Vanessa Wolff no canal da Vanessa Wolff, né? Eu vou estar belíssima, toda montada, vocês não podem perder, hein? Olá, tudo bom? Mas ela até chegou a explicar depois, né, que ela não estava proibindo nada e que eles podiam sim continuar imitando ela sem nenhum problema, mas que eles tentassem colocar um pouco da personalidade deles nas redes, né, porque isso é importante. Ela fez praticamente o papel da Lia Bracho nesse caso, ela deu acesso à realidade para eles. Uma mãe, a nossa loba. E no fim das contas, eu acho que todos esses casos aí provam que a gente não tem uma regra, né, tem artista que leva na esportiva, que incentiva, tem artista que não gosta. E no fim das contas, todo mundo tem um pouco de razão, né? Porque uma coisa é você nascer parecido com alguém, outra é você fazer isso virar uma profissão e depois publicidade. Porque aí você começa a disputar espaço com o próprio artista, inclusive. E em muitos casos o público passa a conhecer mais o sósia do que a pessoa original. Aí dá pra entender por que alguns artistas começam a ficar incomodados, né? E ao mesmo tempo, eu também acho que muita gente que trabalha como cover e sósia faz isso por admiração também. Tem gente que dedica anos da vida estudando o artista, reproduzindo show, figurino, voz, o jeito. Isso também ajuda a manter a pessoa no hype, né? Então também não dá pra colocar todo mundo no mesmo balaio, não. Eu acho que a linha fica bem clara quando a tal da homenagem deixa de ser uma homenagem e passa a gerar confusão, conflito, né? Quando parece que a pessoa quer ocupar o lugar do próprio artista, a falar por ele ou vender alguma coisa usando a identidade dele. Aí realmente a história muda um pouquinho, né? Mas ao mesmo tempo também, né, a gente sabe que a pessoa é gigantesca e muito famosa quando começa a aparecer gente querendo imitar ela, né? Só que tem fã, imitador que às vezes sem perceber invade talvez algum espaço que não seja dele, especialmente o financeiro. Baú! E você que tá aí assistindo, se você fosse famoso, você ia achar legal ter uma pessoa como sósia fazendo sucesso só por parecer você? Ou você acha que depois de um tempo você ia ficar meio incomodado também? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero ler todos depois. Se inscreve no canal, deixa seu like, dá hype no vídeo também. Logo mais tem mais conteúdos por aqui. Beijos e tchau, tchau. Thank you.